Peço ao pastor Rogério Timóteo que faça a leitura, então, dos nossos processos. Em segunda discussão, o processo número 119 de 2014, projeto de emenda à lei orgânica do município, que inclui o item 5 ao artigo 114 da lei número 2.761, de 31 de março de 1990, lei orgânica do município de Jacareí, referente à infraestrutura para o asfaltamento de vias. Autoria, vereadores Edgar Sasaki, Valmir do Meia Lua, Arildo Batista, Rogério Timóteo, Fernando da Ótica Original e Maurício Raca. O processo está em discussão. Gostaria de aqui estar dando as boas-vindas aí para o nosso novo presidente e toda a mesa diretora, e também a todos os meus companheiros aqui, vereadores, que estão iniciando a segunda etapa da nossa legislatura. E também a todos que nos assistem e que estão presentes aqui na galeria, funcionários, um bom dia a todos. Esse processo, o projeto de lei que eu estou aqui apresentando, aliás, em segunda discussão, que já foi aprovada na primeira, ela tem o seguinte propósito. A intenção desse projeto é justamente fazer uma alteração na lei orgânica com a intenção de fazer com que qualquer tipo de acabamento asfáltico, quando você for fazer o asfaltamento de uma rua, sempre ser obrigado a primeiro fazer a infraestrutura de esgoto, de águas pluviais, porque senão, o que acontece? Se faz o asfaltamento e depois tem que quebrar tudo novamente. E isso é um desperdício de dinheiro público. Então, para realmente fazer com que se torne uma coisa menos dispendiosa no caso, que não vá realmente perder recurso público, nós, com essa mudança, nós tentamos aí fazer com que não se desperdice dinheiro público nessas obras, no caso. Eu tenho também aqui, como nós temos aqui o voto a cidadão, nós temos a aprovação aqui das pessoas que votaram, dos 88 pessoas que votaram, 83 são favoráveis ao nosso projeto. Então, gostaria que a técnica focalizasse aqui. Gostaria, por favor, a técnica. Eu acho que não está... Tudo bem, depois eu mostro novamente. Então, nós notamos que aqui a aprovação da população em relação a esse projeto de lei praticamente é a maioria. Quer dizer, praticamente não, é a maioria. Tá? Então, dos 83 votos sim e 5 contrários. Então, realmente, é a maioria esmagadora no caso. Eu cito aqui também alguns locais que, por exemplo, tem esse problema. Então, estive recentemente ali na cidade de Salvador, na rua Guaratinguetá, e é nessa rua que ocorre um problema de inundação lá na cidade de Salvador. Por quê? Não existe na rua nenhuma boca de lobo. A primeira boca de lobo que você vai encontrar nas proximidades fica ali na rua Cruzeiro, ali próximo ali do asilo Lar das Acácias, no caso. Então, para pegar todo o volume daquela rua, que não é pequena, e ela ser absorvida ali pelo canal ali de escoamento de água, pela rede pluvial no caso, é muito ruim, é muito falho no caso. Isso porque o que ocorre? Porque houve um asfaltamento e não houve o cuidado de se fazer a rede pluvial no caso. Assim como no Jardim Paraíso, nós temos
praticamente quase todas as ruas ali, que não tem também a boca de lobo. Então, os moradores que moram abaixo, nos locais mais baixos da rua, recebem toda aquela carga de água da chuva em sua residência. E não vem só água não, vem muita sujeira junto também. Então vocês imaginam uma pessoa que mora numa região mais baixa da rua, você imagina já o que acontece, né? Tudo quanto é tranqueira, tudo quanto é sujeira que ocorre, que o pessoal joga na rua, vem para a casa dele, para a residência da pessoa no caso. Então, para tentar fazer com que isso não se torne mais uma coisa rotineira, nós e também os demais vereadores aqui, que eu vou citar aqui, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Rogério Timóteo, Fernanda Ótica Original e também Maurício Raca, nós resolvemos fazer essa alteração na lei orgânica no caso. Então, desde já, eu conto com a aprovação dos demais vereadores. Nesse sentido, gostaria que votassem favoravelmente ao nosso projeto. Obrigado. Processo continua em discussão. Senhor presidente, eu quero fazer só um comentário daqui mesmo, mas eu quero parabenizar o vereador Edgar e também tenho a satisfação, né, vereador, de eu fazer parte desse projeto. Mas todos aqui que estão nos ouvindo, todos, sabem muito bem que a nossa cidade tem uma fama de ser a cidade do buraco. Ou é por falta de infraestrutura de asfalto, ou é o buraco no asfalto. E esse projeto, ele contempla justamente para que quem está lá governando a cidade, o secretário de obras, tenha um planejamento. O que é planejamento, senhor prefeito, senhor secretário? É o senhor saber o que é que vai ser feito naquela região, naquelas ruas, e fazer uma pesquisa do que já existe de infraestrutura por baixo, de obras, né, de galerias, de rede de esgoto, para depois não ter que quebrar. É muito fácil, né, Edgar? É só ter planejamento do que se vai fazer, vai economizar dinheiro público, sem dúvida nenhuma, e não vai ficar no asfalto pronto aqueles remendos que a nossa cidade hoje está cheia, Itamar. Todo mundo sabe que eu estou falando aqui, todo mundo que vive em nossa cidade sabe. Então, quando um governante, um prefeito, um secretário, a função do secretário é muito importante. O prefeito nomeou ele justamente para que ele tenha responsabilidade com o dinheiro público. E ele tem que demonstrar planejamento e serviço dentro daquilo que a nossa população precisa, dentro das necessidades, e aí vai. Mas o que nós queremos que esse projeto alertar o senhor prefeito, para que realmente faça um planejamento de tudo que ele quer se fazer na nossa cidade, de tudo. Não só dessa área de infraestrutura de asfalto, mas de tudo. Isso é um alerta para ele planejar exatamente como é que nossa cidade precisa ser, para que realmente nosso cidadão tenha uma qualidade de vida melhor, não é verdade? Quero cumprimentar o presidente do PSB, o Youssef, presidente do partido aqui do nosso companheiro, PRB, desculpa, errei, PRB, desculpa, PRB, e o presidente está aqui, o Youssef, está aqui nos prestigiando, que é presidente do partido do nosso companheiro, nosso amigo, o pastor Rogério. Mas, parabéns mais uma vez, Edgar. Vamos ver se com esse alerta o nosso prefeito começa a ter planejamento e que ele contrate pessoas responsáveis e que tenham respeito com o dinheiro público. Assim, com certeza, nós vamos ter uma cidade com uma qualidade de vida melhor e mais bonita. Meu voto é favorável, né? O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu também quero aqui contribuir com esse projeto. Nós estamos na segunda votação dele. E é verdade o que o vereador Maurício Raca falou aqui a respeito da questão das nossas avenidas. É uma colcha de retalho, a gente sabe. A gente vai para as ruas, avenidas, enfim. Quando não tem os buracos, tem lá uma manutenção
muito, desculpa, mal feita. Porque não se faz a compactação certa, enfim, faz um trabalho que a gente vê que deixa a desejar. Agora, perceba o seguinte, que cada metro quadrado dessa construção, né, é bom você que está nos assistindo pôr a mente assim para pensar nesse sentido. Cada metro quadrado de cada buraco que é tapado, o que acontece? Tem um custo. E esse custo sai da onde? Exatamente do seu bolso, do meu bolso, do bolso do contribuinte. Porque somos nós que recolhemos impostos aqui. Então, essa propositura que também quero agradecer aqui e parabenizar o Edgar Sazak por construir isso tudo junto com a gente, né? Também deixar aqui registrado que isso serve para os futuros empreendimentos, né? Então, os futuros loteamentos que forem feitos, né? Forem construídos na cidade, que vão receber esse benefício aqui. Mas, como eu falei aqui a respeito, né, da questão também da manutenção do SAI. O SAI chega muitas das vezes nos locais para fazer a manutenção, né? Muitas das vezes nessas casas que foram construídas sem a ligação, né, do esgoto, da água, enfim, tá? E aí já está asfaltado, tá? O morador construiu depois do asfalto, não deixou ali preparado para fazer a ligação, aí chega o SAI lá para fazer o buraco no asfalto e colocar água, esgoto, enfim, aquilo ali, né? E aí deixa tudo mal acabado. E cada buraco desse daí tem o quê? Tem custo. Inclusive, até quero ver se eu faço aqui, Maurício, um pedido de informação para saber quanto que é o metro quadrado da manutenção de tapa-buraco, né, Edgar? Porque realmente é bastante dinheiro. Então, é um desperdício do dinheiro público. Então, isso é o quê? Isso é sinônimo de má administração do dinheiro público, né? Então, parabéns, sou favorável, sim, novamente, à segunda discussão desse projeto, e espero que os próximos loteamentos não sofram o que a cidade tem sofrido nos 4 cantos. É buraco que não acaba mais. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar os funcionários aqui dessa casa, os membros do sindicato, e o CEF, presidente do PRB, os moradores do Jardim do Marquês. E quero, de maneira especial, desejar muito sucesso a essa nova mesa diretora, que nós tenhamos aqui um 2015 de muito trabalho e de muita harmonia, que nós precisamos disso, sabendo que tem vereadores de situação e de oposição, mas na maioria dos momentos temos que estar juntos em prol da nossa cidade. E é muito oportuno a gente discutir esse projeto que fala sobre infraestrutura, quando nós temos aqui o pessoal do Jardim do Marquês. Porque a gente tem que separar alguns temas, algumas questões. Porque esse projeto que altera a lei orgânica, que é a lei maior da nossa cidade, é como se fosse a constituição do município, ele fala o seguinte, que nós não podemos, ou seja, o executivo não pode colocar o asfalto se não tiver as demais infraestruturas necessárias, que antecedem o asfalto. Vocês estão numa situação mais delicada ainda. E aqui eu não vou entrar no mérito, porque vocês estão cansados de saber que tem problema do loteador, tem problema que a prefeitura não consegue, às vezes, fazer uma manutenção com a frequência que gostaria, porque isso ainda não foi entregue à prefeitura, ao executivo. Então, no cartório de registro de imóveis, consta como uma área particular, praticamente. Envolvimento do Ministério Público, enfim, diversos problemas. E nós estamos aqui para tentar minimizar esses problemas. E quando a gente fala desse projeto em especial, a gente está falando de responsabilidade. Responsabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a partir de 2001, quando nós tivemos o primeiro plano diretor no município, as gestões municipais passaram a cuidar com mais zelo do desenvolvimento do município.
Porque anterior a isso, qualquer empreendedor vinha na cidade, comprava uma terra, fracionava, ganhava o seu dinheiro e não pensava na infraestrutura. No máximo, vou colocar uma capinha de asfalto. Mas cadê a drenagem? E daí o problema ficava para todos nós. Então esse projeto que nós estamos discutindo, e com certeza aprovaremos, reforça a importância que nós temos para com o município, no desenvolvimento da nossa cidade, que nós temos que ter responsabilidade, independente de quem for sentar naquela cadeira de prefeito, tem que pensar no cidadão, aquele que sofre o problema. Então quero dar os parabéns a todos os autores pela iniciativa, como eu disse, fortalecendo ainda mais essa questão da responsabilidade, mas trazendo também a eficiência na prestação do serviço público. Porque foi citado aqui, embora não seja o mérito do projeto, de algumas questões. Buraco, mas calma aí, será que tem porque não foi feito um preparo necessário para que aquilo não ocorresse? Com certeza sim. Porque se você tem uma drenagem, as águas pluviais, por exemplo, elas têm para onde correr. Se você não tem, quem vai sofrer toda essa sobrecarga? O asfalto. Então você tem uma incidência maior de buracos. Isso é inevitável. Mas a responsabilidade e a eficiência que eu quero que nós todos possamos refletir, porque cada dia mais a população clama por isso. E envolve dinheiro público, dinheiro de impostos do nosso trabalhador. Mas parabéns a todos vocês, sou favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, servidores dessa casa, moradores que estão aqui, bom dia ainda. Da mesma forma, eu gostaria de, primeira vez que uso os microfones desse ano, desejar uma boa sorte a essa nova mesa, na pessoa do Arildo, da Ana e do Rogério, na gestão dessa casa. Conte conosco para o que precisarem e faço votos que a gente continue nesse processo construtivo e harmônico que o Legislativo tem construído nessa legislatura. Complementando um pouco as palavras que foram colocadas aqui, eu gostaria até de fazer a leitura do artigo da Lei Orgânica que está sendo modificado. Na verdade, está sendo adicionado um inciso nesse artigo, que é o 114, que diz o seguinte: num capítulo da Lei Orgânica está lá, das obras e serviços municipais. Artigo 114. Nenhum empreendimento de obra e serviço do município poderá ser iniciado sem a prévia elaboração de um plano respectivo no qual obrigatoriamente conste. Daí vai listando viabilidade do empreendimento, pormenores da execução, recursos para o atendimento da despesa, prazo de início e conclusão. Então, esses eram os quatro requisitos que o poder público até então é obrigado hoje para poder realizar uma obra. O atual projeto, ele propõe adicionar mais um pré-requisito, o quinto pré-requisito, que diz o seguinte: as vias do município, para que estejam aptas a receber o acabamento com asfalto, deverão estar com a infraestrutura totalmente pronta. Traduzindo para você que nos acompanha em casa, qual é a intenção? Que para se fazer o asfalto, tenha-se, o que subentende-se com infraestrutura previamente pronta? A guia, a canaleta de escoamento da água de chuva e a tubulação de escoamento da água de chuva e também a tubulação de esgoto. Então a ideia é que a prefeitura só possa pavimentar ruas que tenham esses equipamentos previamente.
Para quê? Para evitar de asfaltar, depois recorta e estraga o serviço novo que acabou de ser feito. Eu acho essa iniciativa bastante louvável, muito importante, em que pese parecer um pouco que óbvio, né? A prefeitura deveria tomar esse cuidado. Eu acho importante prevermos isso em lei, mas eu queria ressaltar que isso tende, essa preocupação da prefeitura, asfaltar uma rua não pavimentada, sem infraestrutura, tende a não acontecer mais. Por quê? Por conta da lei que desde 2001 obriga que todo loteador só pode vender o seu lote se ele mesmo financiar a construção de toda essa infraestrutura. Exatamente o que não aconteceu no Jardim do Marquês. Por isso que existe uma ação judicial da prefeitura contra o Jardim do Marquês. Por quê? Porque o loteador não cumpriu sua obrigação legal. Não cumpriu sua obrigação legal. Inclusive essa lei municipal, ela obriga que o loteador deixe valores de caução para que, se ele não cumprir, a prefeitura possa sacar esse dinheiro e fazer as obras. Então isso tende a acabar. Por quê? Porque os novos loteamentos, ao serem aprovados, já com toda essa segurança amarrada na lei, os bairros já vão nascer prontos, e a prefeitura não vai mais precisar ir lá no bairro e terminar de fazer o serviço que o loteador enfiou o lucro no bolso, foi embora e deixou para a prefeitura fazer o serviço. Porém, eu quero ressaltar aqui, e é uma construção que nós, do Poder Legislativo, temos que fazer, pela nossa independência legislativa. Existe a possibilidade da interpretação do Poder Executivo de dizer, peraí, o Poder Legislativo está querendo dizer como eu devo executar a obra, isso seria um desrespeito à independência dos poderes? É uma possibilidade de acontecer. Mas eu defendo que, pelo artigo 24 da Lei Orgânica, diz que o Legislativo pode legislar sobre normas urbanísticas. E eu entendo que essa é uma norma urbanística e que a gente tem que lutar pela independência do Legislativo na hora de legislar sobre esse tema. Então, registro essa minha preocupação. Acho importante que a casa, independente de cor partidária, esteja junto na aprovação desse projeto, que é um projeto coletivo, aí são 6 autores, e que no caso de um veto nós possamos também se posicionar assim, porque tenho convicção jurídica que é um assunto que o Legislativo pode realmente legislar, e é importante que coloquemos isso para que evitemos o desperdício do serviço público. Porém, existe uma outra situação que muitas vezes é confundida com esse caso. Às vezes, e aconteceu, por exemplo, na Tiradentes, aqui na Pompílio, ruas antigas que eram já de paralelepípedo, que foram asfaltadas. Ao aumentar a carga de trânsito, como as linhas de saneamento eram aquelas manilhas de barro, muitas vezes estouram, e daí é preciso abrir a rua para corrigir esses vazamentos. Outro problema, a população que liga a água da chuva na rede de esgoto, que tem um diâmetro que não aguenta, né? É errado fazer isso, e quando chove estoura as redes de esgoto, porque estoura pelo volume de água misturado com esgoto. Isso vai continuar acontecendo. O que a gente tem que lutar nesse caso, já foi colocado aqui, é fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviço para o SAI, que façam a correta compactação de 30 em 30 centímetros de camada, para que, após ser asfaltado, não ceda. O que nós vemos é que eles fecham um buraco, compacta só a parte de cima, passa asfalto, naquela hora fica nivelado, mas depois que o carro começa a passar, cede, porque não está compactado desde lá de baixo. Então, essa situação vai continuar acontecendo, porque nós temos muitas ruas antigas com saneamento e manilhas antigas que foram pavimentadas posteriormente. Então são 2 frentes que nós, como legislativos, temos que continuar trabalhando, mas saúdo aí a casa que, de forma unida, está batalhando para a melhoria dessa condição da população. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, a minha votação favorável ao projeto, até porque entramos também como autor desse projeto. Se fosse feito, não só em Jacareí, como também em várias outras cidades,
um projeto como esse, mostrando de como tem que ser elaborado e feito ali as vias, seria um pouco melhor as cidades. Porque você vê, existem ruas que elas foram feitas, fez o asfalto ali, existe um bueiro aqui e existe um bueiro lá na esquina. Então desce aquela pancada de chuva e não suporta. Aquela água vai embora para outro lugar. E se dá as enchentes, situação difícil. Se houvesse sim uma infraestrutura, a situação seria melhor, porque haveria um planejamento. Então já quero deixar aqui meu voto favorável, até porque já fizemos o debate sobre esse assunto, dizendo que sou totalmente favorável que seja feito dessa forma. E também já deixar aqui um abraço ao povo do Jardim do Marquês, porque é uma situação terrível. Vinha uma pessoa fazer um loteamento na cidade e abandonar aquele povo, levando assim uma parte do valor. Já fiz, está tudo certo, agora que eles se virem com a responsabilidade do asfalto. Não é assim que se faz. Temos que fiscalizar e ver a situação. Olha como está lá no Jardim Marquês, as ruas totalmente perfurada pela chuva e umas vala enorme. Então tem que se ter uma infraestrutura, um tratamento melhor para que isso não aconteça, não só nas ruas de Jacareí, como também nos loteamentos da cidade. Quero deixar um abraço aqui para o presidente do partido e o CEF, como também ali junto com a sua esposa, deixar um abraço para ele, presidente do PRB na cidade, aqui na sessão presente, participando conosco. E já me deixa aqui o favorável a esse projeto, que é muito bom para a cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, público presente nas galerias, vereadores e vereadoras, e novamente aos nossos queridos telespectadores, internautas que estão assistindo essa ordinária em suas casas. Esse projeto de lei, ele é um projeto extremamente importante, sim, claro, para as comunidades que moram nos bairros, mas ele requer uma linha de raciocínio a respeito. Vamos falar sobre o passado e vir até o presente. A Lei 3.033, de 1991, que dispõe sobre a Lei do Solo, que nasce através do plano diretor, ela não obrigava o loteador a fazer a pavimentação asfáltica nos loteamentos. Então você vê os bairros antigos de Jacareí, os antigos, tipo Igarapés, Paraíso, Bandeira Branca, Colônia, Boa Vista, enfim, outros bairros mais, que não tinha pavimentação asfáltica. Pago dos Príncipes também já é da época, Santa Marina, porque a lei não obrigava a fazer a pavimentação asfáltica. E, por outro lado, a lei obrigava o loteador a fazer calção, como a Dinha falou agora há pouco, calção, ou deixava em lotes. Em lotes. E a nossa lei também... Vereador Itamar, permite uma parte, só para acrescentar sobre o que você acabou de falar. Fica à vontade. Sobre não era obrigado o loteador a fazer o asfalto, mas era obrigado ele deixar lotes em calção. Justamente. Eu quero que até, se você puder estar falando, o que é esse lote em calção? Para que serve?
para que as pessoas saibam para que serve, que dá de encontro justamente com os moradores aqui do Marquês. Justamente. Não é verdade? Se você puder estar explicando, porque para as pessoas saberem para que serve o lote em calção. Os lotes calcionados são aqueles lotes que ficam à disposição do governo, lotes esses baseados no valor das obras, que, não executada pelo proprietário, a prefeitura pega esses lotes para a Fundação Prolar, no caso, e aí faz o projeto, de construção de casas, não é verdade? E aí ela executa as obras faltantes. Exatamente. Até porque a lei anterior dizia, após a aprovação da licença urbanística, você tem 2 anos para cumprir as obras. E você poderá ter mais... você tem mais 2 anos para cumprir, para terminar as obras. Então, são quase 1 ano no caso. Então, se ele não cumprir em 4 anos, urbanística, a prefeitura pegaria os lotes. Não resta dúvida. A lei era assim. A prefeitura poderia assumir o aí eu digo o seguinte, aí eu fico pensando o seguinte, nós temos exemplos como hoje, por exemplo, tem bairros em Jacareí que foram feitos na década de 90 e muitas ruas não têm asfalto. Mas não tem asfalto, mas também não tem morador. São lotes que foram comprados, estão lá sendo especulados, esperando o bairro crescer, aumentando o valor, para ele poder depois vender o lote para um terceiro, e aí ele vai ter que quebrar o asfalto para poder fazer a ligação da rede de esgoto ou da rede de água. Você entendeu como é que é? Tem essa questão também. Então aí eu pergunto, como é que fica? Vou citar um exemplo, Parque Imperial. Parque Imperial está sendo, os imóveis não estão pegando habits e não está tendo a ligação da rede de água, porque eles têm que pegar o número, como é que fala, o número de emplacamento. E não estão conseguindo pegar o emplacamento, por quê? Porque os moradores, não é verdade, não conseguem pegar habits, Você entendeu como é que é? E aí, pois não, pode falar. Quero só voltar com relação a esse tema lote calção, porque a gente tem que lembrar que antigamente a gente não tinha critério nenhum para receber os lotes calcionados. Ou seja, a prefeitura tinha muitos acordos, e aqui todo mundo sabe, o empreendedor dava em calção pirambeiras, lotes que não tinham valor nenhum, o senhor sabe muito bem disso. Concordo com você. E que hoje, sim, se a gente for colocar no mercado para vender, concordo, não dá para fazer uma rua de asfalto. É verdade. Então é ilusão a gente falar que nós vamos pegar os lotes calcionados lá no passado, porque não tinha critério. Por exemplo, entregaram porcaria para a prefeitura e não dá para fazer. Desculpe o perdão da palavra, mas essa é a verdade. É verdade. Por exemplo, Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes tem lote ali que não tem condições de ser lotes. Porque assim, a declividade, hoje a nossa lei não permite que aquelas áreas sejam loteadas, por causa da declividade dos lotes. E no passado, transformavam em lotes e eram vendidos. Você entendeu como é que é? E realmente você tem razão, e esses lotes ficavam calcionados, porque o empreendedor vendia os lotes melhores. É uma realidade. Hoje não se pode mais. Então eu quero dizer o seguinte... E aí, quando eu voltei, em 1991, eu voltei em 2001, eu voltei, porque eu fiquei de 97 a 2100 sem mandato, e assim que eu entrei, eu estava envolvido com loteamentos, eu mudei a lei da cidade, obrigando os loteadores a fazerem toda a estrutura, inclusive o asfalto. Agora, esse projeto, ele fala que o asfalto é a última obras a ser feita, né, no loteamento, quando o saneamento básico estiver completo e a infraestrutura. Mas aí, Zazago, eu fico preocupado, por causa do que eu falei agora há pouco. O loteamento está pronto. Saneamento básico, tudo certinho e tal, aquela coisa toda. E aí,
pode fazer a pavimentação asfáltica, tudo bem, fez. Mas, e aí como é que fica esses lotes que foram comprados e no futuro, esses empreendedores, esses compradores, esses proprietários de lotes, é aí que vão fazer suas casas e vão ter que pedir a ligação da rede de água e de esgoto. E automaticamente o asfalto, naquela altura onde está para fazer esgoto, o asfalto é obrigado a ser removido, parte dela, para poder ser feita a implantação do esgoto ou da rede de água. E aí como é que fica? Vai ser quebrado do mesmo jeito. Você entendeu como é que é? Obrigado, Itamar. Porque a ligação da rede e da água é feita na rua e não na calçada. E aí como é que fica? A gente fica meio na dúvida em relação a isso, viu? Estou falando sério. O projeto continua em discussão. Se não há mais vereador querendo discutir a matéria... Ana? Não, vou só... Peço ao primeiro secretário que proceda à votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Só para justificar o meu voto, eu quero só... É um projeto importante, né, que vem alterar a lei orgânica, mas uma coisa um pouco óbvia, né, que é até uma coisa simples na casa da gente, você, numa melhoria, numa reforma, você tem que fazer na sequência de né, para não chegar, você vai pintar a sua casa e depois tem que quebrar a parede. Então, é uma coisa óbvia, mas também importante, que ela vem reforçar a fiscalização da prefeitura para a chegada desses empreendedores, a realização mesmo que a gente vê, né, passa, faz uma faixa de pedestre, daqui a pouco está quebrando para drenagem, isso a gente vê direto na prefeitura. Então, vem reforçar a responsabilidade da prefeitura. Mas é uma coisa óbvia, mas o meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Vereador Valmir Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Ramos. Senhor presidente, para justificar o voto também, sou favorável sim a esse projeto, mas nada justifica com relação a dizer que o bairro é irregular, que o bairro não tem como lá fazer o asfalto, enfim. Eu acho que o quê? Se no mínimo não tem condição de colocar o asfalto, tem que fazer o quê? Tem que fazer a manutenção das ruas. E nós estamos falando de vias aqui, então podemos sim, com certeza com boa vontade da administração, fazer o cascalhamento, fazer o motonivelamento, colocar o resto de asfalto, que tem bastante, né? Para quê? Para pelo menos fazer um paliativo para as famílias. Porque não é brincadeira, você pegar o seu filho de manhã para ir para a aula, com chuva, criança limpinha, e às vezes escorrega no barro, chega suja na escolinha, quer dizer, e por aí afora, idosos, pessoas que caem, carro que atola, olha, é difícil, viu? É lógico que isso que eu estou falando é uma coisa paralela ao que nós estamos discutindo aqui, porém, também trata do quê? Trata de vias, trata de saúde pública e trata de autoestima da população. Sou favorável ao projeto. Vereador Arildo Batista. Na verdade, eu esqueci que é alteração da lei orgânica, nesse caso o presidente vota. Primeiro, parabenizar o Edgar e dizer também que sou assinante desse projeto e, logicamente, que sou favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente. Foi bom que o Fernando falou que essa discussão que ele está fazendo com relação ao Marquês é uma discussão paralela. Até porque a gente pode sentar até depois, porque a aprovação desse loteamento foi feita anterior ao governo do PT. Foi no finalzinho do governo PSDB, quando o Maurício, inclusive, eu acho que era vereador. Então a gente pode depois pegar mais informações para a gente entender o que está acontecendo hoje. Mas enfim, esse projeto é um projeto, como eu disse, de suma importância, que traz à tona aí a responsabilidade, a eficiência na prestação do serviço à população de Jacareí, por isso sou favorável. Vereador Itamar Alves. Então, só para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei, ele estaria mais completo se ele estivesse incluído no plano diretor.
e na lei do uso do solo. Você entendeu? Que dispõe sobre o ordenamento, né, do uso do solo no município. Então, aí citar a lei orgânica, tudo bem, o artigo 14, mas eu acho que deveria estar, era no plano diretor ou na lei do solo, que encaixava melhor esse projeto de lei. Mas, como é bom para a comunidade em geral, então eu voto favorável. Vereador José Francisco. Quero, primeiramente, parabenizar a Edgar Sasaki e os demais autores desse projeto. É um projeto muito importante para a cidade e o meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Primeiro eu quero dar os parabéns para o vereador Itamar, porque se alguém aqui que entende de loteamento é ele mesmo. Existem vários loteamentos que ele fez, deu alguns problemas aí, mas ele teve peito de fazer e atendeu muitas pessoas que precisavam de lotes de casa. Então, parabéns, Edgar, o Itamar. Mas, só falando do vereador, até o Hernani falou agora, eu estava vereador, sim, na aprovação do loteamento do Jardim Marquês, mas eu estava como vereador. Quem aprova loteamentos é a prefeitura, e não passa pela Câmara para ser votado. Então, o problema existe. Hoje cabe ao prefeito resolver. Se eu não quero resolver o problema, eu nem me candidato a nada, fico em casa. Porque os problemas vão surgindo à medida que o prefeito está aqui, é para resolver os problemas. E tem mais de 100 lotes em calção, então cabe a ele. E eu até concordo de ter loteamentos anteriores com uma inclinação grande, lotes. Mas não é o caso do Jardim do Marquês. Lá tem lotes muito bons que podem ser vendidos ou dados para Polar e resolver o problema. Mas o voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. O projeto foi aprovado por 13 votos. Próximo projeto.